Depois do lançamento do episódio 4 do Circo Digital, diversas informações e teorias foram formadas, já que a criadora revelou qual era o próximo personagem a ganhar destaque no próximo episódio e também com poucas informações que a criadora também tinha compartilhado com a gente. E eu juntei aqui as teorias do episódio 5 e novas informações nesse único vídeo. Pega a pipoca porque o vídeo é longo e não esqueça de entrar aqui no WhatsApp do canal. Valeu! Eu vim fazer um anúncio. O episódio 5 do Circo Digital já foi revelado no episódio 4, dando diversas pistas, e é sobre isso que vou falar agora. Meus amigos, vamos lá. A criadora é famosa por dar vários spoilers e também vazar algumas informações, e ela até mesmo acaba brincando com os fãs que perguntam a ela sobre o Circo Digital, e ela responde algumas mentiras, como por exemplo de que alguém teria morrido no episódio 4, o que não aconteceu, mas que durante o episódio a gente esperava que a Gangle tava enlouquecendo. Mas ela acabou sobrevivendo aqui por conta de alguns detalhes que impediram, tipo um bip de um relógio, coisa do tipo. A questão aqui, meu amigo, é que o Circo Digital, o episódio 5, ele é o mais misterioso de todos, porque no primeiro vídeo de spoiler que foi lançado, provando que teria novos personagens e novas aventuras no circo, ele seria a única cena que não estava completa. Na verdade, pra você entender, o próximo episódio ele vai focar muito numa arena de beisebol. Pelo menos é isso que a gente consegue perceber quando olha pra esse cenário inacabado. Ele tava lá naquela cena que promoveu o futuro do Circo Digital depois do piloto. Detalhe, a criadora também respondeu sobre quem seria os principais protagonistas de cada um dos episódios. E claro, quem acabou aqui ganhando destaque pro episódio 5 seria a Ragata. Então, se a gente para pra perceber, durante todo o episódio 4, ele já é um preparo pro episódio 5. Principalmente já no começo, quando você percebe que a Ragata tá ensinando a Gangle e o Jax como jogar beisebol. E isso já ligaria a próxima aventura, que seria a aventura do episódio 5, o que já deixaria ela como a grande protagonista aqui. A questão é que a Ragata acabou revelando diversos segredos e ela mostra que, na verdade, por mais que ela seja uma personagem com um perfil de mãe, doce e tudo mais, ela, na verdade, ela é quebrada pra caraca. Durante todo o episódio 4, ela acabou ficando meio drogada, digamos assim, por conta do doce no molho que enlouquecia e deixava todo mundo viciado. Ela tava agindo como uma verdadeira bêbada e sem filtros, soltando aí algumas verdades que ela guardava pra si mesma. Inclusive, quando ela percebia que alguns personagens estavam com uma cara de perigo, como por exemplo a Gangle, com uma cara assustadora, já que ela era a chefe ali, ela ficou meio que de boa e rindo, o que colocaria ela como uma personagem que tá nem aí pra tudo isso. Mas eu acho isso muito assustador, porque em outros momentos ela soltou frases como: Jax, eu odeio você, mas eu não quero que você me odeie. Esquisito, né? Cara, ela solta isso do nada, falando isso claramente pro Jax. Claro que ele não zoa com a situação, porque ele tá exausto do trabalho e ele tá mentalmente abalado com aquilo que aconteceu nessa aventura, mas isso aqui já mostraria que, por mais que ela tolere a existência do Jax perto dela, ela não gosta muito dele porque ele fica trollando todas as aventuras e ela acabou virando, claro, uma vítima de todas as atrocidades que esse cara fez. Pô, no episódio 2 ela tomou uma farpa no meio do peito. No episódio 4 ela ficou dentro de uma fritadeira durante um tempão, agonizando de dor, cara. E o pessoal nem se ligou de tirar ela, que é bizarro. Mas ela falou que ela tá quebrada assim durante o próprio episódio, numa autorreflexão enquanto bêbada. Ela pode ter falado por causa da sensação de não ter um filtro, mas ao mesmo tempo ela pode ter dito aquilo, cara, porque na vida real ela seria assim. É bom lembrar que, por mais que os personagens não consigam lembrar o nome real, eles acabam tendo lembranças de como eram as suas vidas no lado de fora do circo, pelo menos alguns detalhes. E lá ela fala sobre os cavalos, chás, aulas de dança, balé, como se ela fosse uma personagem, digamos assim, uma pessoa muito rica na vida real e por acaso estava jogando o jogo do circo e ficou preso lá. Isso mostraria como ela seria essa pessoa que tem esse cuidado muito específico. Talvez ela seja apenas uma mãe que acabou jogando um jogo de um filho, o que deixaria o jogo muito mais assustador, porque se ela tá jogando um jogo de um filho, talvez um daqueles personagens que foram abstraídos seja um dos filhos dela, e ela teria entrado no jogo para poder encontrar o seu filho que estava preso com aquele headset o tempo inteiro.
E será que não tem nenhum outro pai ou irmão dessa criança pra poder tirar os dois do jogo? Porque isso é muito absurdo. E eu quero até voltar, cara, pra poder falar sobre o início do Circo Digital, que a Agatha foi a personagem que sempre deu o sinal de que estava enlouquecendo. O primeiro diálogo lá no corredor, onde ela explica pra Pomni porque elas fazem todas aquelas aventuras e não tentam sair, é pra poder distrair a cabeça, porque senão eles ficariam pensando na própria existência e isso geraria um vazio ou um conflito existencial, problemas no pensamento que poderiam fazer cada um deles enlouquecer dentro do circo. Ela fica até ofegante nessa cena, cara, de forma muito sinistra. E todo mundo ficou pensando, né, que ela poderia ser a próxima personagem a ser enlouquecida nesse circo digital. O que aconteceu que até agora não. Eu apostava muito que a Gangle fosse morrer no episódio 4, mas a Gangle saiu muito ferida por conta da própria Agatha. Entenda, a Gangle era apaixonada pela Agatha até o episódio 4. Só que aí, quando ela tava bêbada e soltando várias verdades, ela falou, né, coisas como a Gangle não poderia ser uma chefe, não tem um perfil de líder, a Agatha, ela acredita que ela deveria ser a líder de todas as aventuras porque ela se sente a mais responsável, da mesma forma que ela falou que achava a Gangle uma completa personagem irritante, o que foi a última chance de quebrar aquela máscara que não quebrava, né? Ela só tava com a máscara, não sei se você percebeu, né, mas a máscara dela era de plástico, mas se fosse uma máscara padrão, já teria quebrado há muito tempo sem cair no chão. E quando ela tem aquela conversa, né, aquela cena maravilhosa da Gangle junto com a Pomni, lá, cara, ela acaba falando, né, que, poxa, que gostava da Agatha, mas parece que a Agatha não é de tão confiança assim, porque ela fala algumas coisas, mas pensa outras. Pois é, então, ó, ela mostra que tem, claro, uma máscara muito maior do que seria o que a Gangle tava fazendo analogia nesse episódio. Ela age como uma mãe doce, mas ela pode sair julgando mentalmente todos os outros personagens do circo, mas ela tenta, sabe, se equilibrar pra poder ser aquela pessoa, aquela mulher perfeita, capaz de manter todo o ambiente do circo em paz, não só pra coexistência de todos os outros, mas também de si mesmo. Por isso que ela é muito amigável com todo mundo, e isso porque ela também lembra que quando ela entrou no circo, ela também precisava de ajuda e ela foi uma das personagens que foi muito ajudada, mas não temos esse detalhe, né? O Kinger fala sobre isso no episódio 2, com aquele balde na cabeça, quando ele tava lúcido. A Agatha fica até feliz que ele possa se lembrar dela sim, mas não sabemos de mais nada, tipo, depois disso, acabou. O que me deixa muito triste é que parece que o circo digital está ficando cada vez mais fraco, né? A gente queria ver a história se desenrolando cada vez mais. A única coisa que avançou demais nessa história, além de percebermos que alguns NPCs podem recuperar suas memórias, isso porque tem uma cena aí do Gumigu, quando a Pomni fala o nome dele, parece que ele se lembra, mas ele não pode se mexer, porque se ele mostrar que tem lembranças, o Kaine pode explodir ele outra vez. Teoria para um outro momento. Mas a questão é que o próprio Kaine está bugando, e a gente tá vendo isso cada vez mais, principalmente quando ele entra em retrospecto, lá naquela sala onde tinha aquele, sabe, computador da CIA. Aquilo ali é um alerta muito grande de que o jogo do circo digital está bugando, e a gente já vê isso acontecendo desde o começo do episódio 2, mas pouco a pouco tá sendo revelado, e eu acredito que isso vai começar com o episódio da Agatha, já que vai ter um grande torneio de beisebol, vai ter muitos NPCs, ou seja, vai sobrecarregar o jogo, e pra isso funcionar, cara, a gente vai ter um grande plot twist, ou talvez seja uma grande aventura de beisebol mostrando aqui que a Agatha realmente está carregando todo um fardo, tentando se manter sã, mantendo a sua mente equilibrada, porque senão o circo digital vai entrar em colapso, com todo mundo brigando entre si. Ela que acaba apaziguando todas as aventuras e mantendo todo mundo em paz, porque se não fosse por ela, pode ter certeza, o Jack já teria causado terror, meu amigo, há muito tempo. Mas relaxa que é só uma teoria. Casada, né? O episódio 5 do Circo Digital vai trazer aqui algumas mudanças com relação ao NPC. Já sabemos que ele vai ser num torneio de beisebol e a sua grande protagonista é a Agatha, a personagem que muita gente achava que era super de boa, mas no episódio 4, com ela bêbada sem filtro, mostrou aqui que ela não gosta de muita gente e odeia o circo, principalmente a Pomni. E isso vai dar um problema, porque a criadora já falou que ela tem um lado sombrio que tá pra ser revelado. Então já dá pra imaginar que depois de todos
desses episódios, esse vai ser o momento que veremos o lado vilã da Hagata. E é sobre isso que eu vou falar agora. Vamos lá, meus amigos, se tem uma coisa que surpreendeu todo mundo durante o episódio 4 do Circo Digital, foi o lance da Gangle acabar extraindo aqui algumas informações da Hagata durante toda essa aventura do fast food. A Hagata acabou pegando aqui um molho que deixou ela viciada e também meio drogada, piadas de bêbado pra falar a verdade, então ela começou a soltar diversas frases que normalmente ela não falaria no seu estado normal. Como ela tava sem filtro, ela acabou revelando aqui algumas coisas que são bastante peculiares. Uma delas, que no meu ponto de vista foi a galera não tá teorizando, mas eu acho que é muito importante falar, é o lance dela reclamar, por exemplo, da Pomni, que prefere estar entre os NPCs do que exatamente estar com as amigas reais. Eu acredito que aquilo ali é uma reclamação da Pomni, uma reclamação muito pesada que a Hagata fez dela, mostrando que ela não gosta muito desse lado dela. E isso é muito interessante de se ver, porque ela ficou durante um tempo inteiro soltando aqui algumas verdades. Uma falando que odeia o Jax, mas não gostaria que ele odiasse ela, porque ela prefere que todo mundo ame ela, mesmo ela sabendo que ela dá uma de Falciane e prefere que todo mundo goste dela mesmo assim. Da mesma forma que ela fala pra Gangle que ela é uma incompetente, que não deveria ser a líder e que também acha ela irritante o tempo inteiro. O que deixou a Gangle numa situação muito triste. Ela parece gostar bastante dela, seja pelo vínculo de amizade ou algum outro sentimento que a gente não sabe, e provavelmente essa série nunca irá desenvolver esse lado das duas, mas isso aqui já mostra que a Hagata realmente ela tem um desprezo para a maioria dos personagens do Circo Digital. Ela se sente moralmente superior, ela odeia alguns e ela queria dar regras, digamos assim. E por que eu tô falando desses detalhes? Porque o episódio 5 já foi confirmado pela criadora que vai focar nela. O desenvolvimento vai ser dela. E a gente sabe que naquele teaser que mostrava spoilers dos próximos episódios, um que faltou até agora é no estádio de beisebol. Isso quer dizer o quê? A gente pode ver uma aventura no estádio de beisebol. Já tem aquele lance, por exemplo, de caixa de sugestões que apareceram com ideias de todo mundo do circo. Além disso, tinha aqui também, cara, aquele momento onde a Hagata tentava ensinar beisebol para os jogadores do circo. Foi um curto momento e a gente não sabia exatamente onde isso poderia se encaixar, e eu acredito que isso vai fazer uma ligação com a história do próximo episódio. Porque assim, uma arena de beisebol, cara, é muito propício pra Hagata, já que ela já mostrou saber sobre esse esporte. E como é um torneio, outros NPCs irão aparecer aqui. E provavelmente pode ter reutilizações de NPCs antigos. Eu sei que uma galera teorizou que, por ser uma aventura feita às pressas pelo Kaine, sobre, sabe, esse mundo aí do fast food, NPCs antigos retornaram. Beleza. E a Pomni viu lá o Gumigu no meio da aventura e ficou meio querendo saber se era ele mesmo que tava lá vivo. Tem uma teoria sobre ele estar vivo aqui, mas vou falar disso daqui a pouco. No meu ponto de vista, eu acredito que ele se lembra sim, porque no momento, na cena onde a Pomni fala o nome dele, ele tem uma mudança, uma reação na animação. E isso, cara, não é feito de qualquer maneira, sabe? Uma animação, quando você tem um movimento, uma mudança de expressão no personagem, mesmo que seja uma sobrancelha se levantando ou a mão retraindo, quer dizer que alguma coisa está acontecendo na cabeça daquele personagem. A gente ainda não sabe, e como a Glitch Productions, né, principalmente a Gooseworks, com a história de outras animações como o Mother Drone já colocou, cenas como essa são feitas para se tornar pequenos flashbacks pro futuro. O Gumigu, ele não teria explodido, talvez ele tenha resetado, e a memória dele, já que ele pode ser aquela inteligência artificial que está sendo testada na Aventura 2, pode ter guardado aquela memória da Aventura 2 que ele teve com a Pomni, mas por questão de segurança ele não poderia falar, e ele teria um estalo da memória dele por conta da presença da Pomni falando o nome dele. Beleza. Por que eu tô falando disso? Porque assim, a gente sabe muito bem que essa ligação com NPCs pode vir no futuro para trazer alguma informação legal sobre bugs no jogo. Eles são personagens que não estão sendo vigiados dentro do circo, a menos que apareçam na frente do Kaine. O Kaine, ele só vigia os humanos nas aventuras do Circo Digital. Quem tá fora de cena pode ficar bugando o tempo inteiro. Tanto que ele acabou bugando depois que a Gangle saiu daquela sala do confessionário lá, da avaliação. Então, os NPCs podem ficar andando por aí no circo. Imagina só, se ele tá lá com a memória de tudo que ele passou, ele vai acabar vasculhando todo o universo do Circo Digital. E ele vai tentar falar com a única personagem que se importa com ele, que no caso seria a Pomni. Isso poderia acabar ferrando muito o desenvolvimento de uma aventura, que seria a aventura do jogo de beisebol, onde tem que ter um time. E o time do Circo Digital não pode perder um dos jogadores, que no caso, como é uma aventura da Hagata, a Hagata, que é muito
fã de beisebol, e já apareceu já no outro episódio jogando beisebol, ela ficaria meio bolada com a Pomni pelo fato dela largar a aventura de novo mais uma vez e, claro, ferrar com a aventura preferida dela, que seria um jogo de beisebol. A gente viu, cara, isso, tipo, é muito doido ficar pegando essas conexões, mas o Circo Digital, desde o piloto, tem coisas que a gente entende a cena de uma forma diferente depois que a cena, coisas são apresentadas em episódios seguintes. Poxa, agora a gente sabe que o Jax, de certa forma, consegue quebrar a quarta parede. E aí a gente tem frame do primeiro episódio que tá parecendo que ele consegue quebrar a quarta parede, cara. Então se a Ragata tá lá, bolada, e ela aparece no quarto episódio, soltando aí reclamações de todo mundo, e ainda fala da Pomni, reclamando dela, que ela prefere ficar com os NPCs do que os humanos, os jogadores reais, isso vai mostrar que ela vai ter um lado muito mais surtado aqui. E ela tem tudo pra ser a personagem que vai acabar morrendo aqui nesse, sabe, mundo do Circo Digital. Porque o tempo inteiro ela fala sobre estar com a cabeça quebrada, reclamar da vida dela de luxo, mas cheio de tarefas, aonde ela não consegue dar conta de tudo e todos, sem contar que desde o primeiro episódio, o piloto, ela tava sinais que estaria surtando, com a cabeça, sabe, despirocando quando ela tenta explicar pra Pomni a razão de todo mundo fazer todas aquelas aventuras em vez de procurar uma saída. Da mesma forma que, quando a Gangle percebe que a única amiga que ela tinha é, na verdade, uma personagem que acha ela irritante, ela começou a quebrar também. É muito provável que a Gangle também vai poder enlouquecer, mas eu acredito muito mais que a Pomni vai ser o gatilho pra Ragata começar a enlouquecer aqui, principalmente pra grande ligação que ela tem com diversos NPCs e aventuras solo. A Ragata, de longe, é uma personagem muito mais misteriosa aqui, e talvez uma das mais perigosas, porque todo episódio do Circo Digital, ela sempre quer ser a proativa, a líder, a que cuida de todo mundo, que quer causar o bem-estar, como uma verdadeira mãe, e o pior é que nem bêbada, ela tem, tipo, ela larga esse lado de lado, ela realmente gosta de ser mãe. A Rainha Glosma aparece lá, mostrando o lado materno dela, e ela, cara, tem, tipo, sei lá, ela se afeiçoa a Rainha Glosma só por conta desse lado materno. Então, a gente vai ver, cara, que a Ragata não é uma das melhores personagens do Circo Digital. Ela simplesmente usa uma máscara que mascara muito mais do que as máscaras que a Gangle acabou usando agora. Ela guarda um monte de sentimento reprimido justamente porque ela sabe muito bem que se ela enlouquecer, o mundo do circo, cara, vai acabar caindo. O Jax vai meter o louco, a Gangle vai ficar sozinha, a Zubul não vai ter apoio emocional e a Pomni vai surtar. Sem contar o Kinger, mas ele já surta sozinho. Mas isso aí a gente só vai ver no próximo episódio, que deve ter um trailer, sei lá, até fevereiro. Não espera uma pressa muito grande não, tá? 2 meses, porque a diferença de tempo entre episódio 3 e 4 foi de 2 meses também. A criadora do Circo Digital falou demais e acabou mostrando que o próximo episódio do Circo Digital vai ter sim uma vilã. Uma vilã que, de certa forma, todo mundo acabou sendo enganado por ela, e no último episódio que saiu, o episódio 4, ela mostrou diversos rancores em cima de toda a turma do circo. E agora já podemos saber quais são as reais intenções dela. É sobre isso que eu vou falar agora. Meu amigo, o Circo Digital tá acelerado depois que a Netflix fez aquele acordo de distribuição. Ela deve ter injetado muito dinheiro para um episódio 3 e 4 saírem com um curto pedaço de tempo. E o pessoal tá falando agora que o episódio 5 vai sair lá para 1º de janeiro de 2025. Eu acho que essa data tá um pouco errada, porque não é possível. Menos de um mês, cara. Enfim, a questão é que agora já temos mais informações sobre o episódio 5. Lembrando aqui que a criadora já tinha dado pra gente uma lista de personagens com maior destaque e participação em cada episódio. O episódio 5 seria focado muito mais na Ragata e seus relacionamentos com a turma do circo, mas ao mesmo tempo, aquelas informações, aqueles indícios de que o episódio focaria sim numa partida de beisebol, uma aventura de beisebol, um campeonato, o que iria já trazer diversos NPCs para a aventura, o que é um detalhe muito importante, e também colocaria a turma do circo tentando trabalhar em equipe, que também é uma informação que faz crucial para as teorias que o pessoal levantou agora. O que acontece? Dentro do Circo Digital, uma das coisas que a Ragata sempre fez questão de tentar trabalhar é deixar todo mundo em harmonia e fazer com que todo mundo estivesse em um espaço seguro. Isso aqui é bem importante porque ela sempre quer deixar tudo muito bem equilibrado, tudo muito bem organizado, para que as pessoas não entrem em conflito e as aventuras fluam bem e que todo mundo se sinta bem, para não enlouquecer, como aconteceu com o Calfimo no primeiro episódio. E aí, cara, o pessoal ficou meio maluco
maluco, por quê? Dentro do mundo do circo, muitas coisas ficaram fora de controle. Uma delas foi aquele lance, cara, da galera, tipo, simplesmente começar a trabalhar na escala 6x1, né? Esse episódio maluco do McDonald's, o Spudsy, e ela ter jogado aquele molho que meio que deixou ela bem bêbada, pra falar a verdade, só que ela acabou soltando aí diversas informações, falando sem filtro. Uma delas, que eu acho bem importante, é que ela acabou falando um pouco da realidade dela, sobre a coleção de cavalos que ela deve ter, o que mostraria que ela é uma garota com dinheiro pra caramba, e também a rotina dela, que envolve chá, escola de dança. Ela tem uma rotina muito sofisticada, daquelas famílias, sabe, bem ricas mesmo, o que colocaria ela uma personagem bem fora do comum. Mas ela também tem aquele lado meio materno, o que é muito curioso. Aqui a gente não sabe se ela é exatamente uma mãe, mas muita gente começou a falar que ela seria uma personagem que teria entrado no jogo do circo digital com o filho, e um dos jogadores que teria morrido no começo do jogo seria, na verdade, o filho dela. Só que como eles não têm lembranças desse detalhe, ela nunca soube que o filho dela morreu no circo. Isso é uma história, uma hipótese que, se for verdade, eu acho que seria muito sombrio, mas não vai acontecer aqui. Eu não acredito que o circo digital iria pra esse lado. Mas tem detalhes a mais aqui que é bom e importante de se falar. A turma do circo, cara, precisa lidar com a Hagata porque ela guarda rancores de todo mundo. Tipo, ela se estressa com a Gengar, ela acha a Gengar irritante, e o pior é que nem foi na questão da aventura em si que eles estavam, tá? Ela fala que a Gengar é irritante o tempo inteiro. Aquela pessoa super triste e tal. Aquele tipo de pessoa que todo mundo fala que deveria, sabe, tomar um cuidado a mais, que é sensível, mas que no fundo, no mundo real, fora de internet, o pessoal sempre trata mal. A gente sabe que isso é verdade. A gente já passou por isso na pele. Então, o que acontece? Quando a gente vê isso rolando dessa maneira, o que a gente pode imaginar? Que a Gengar, cara, como não tinha nenhum tipo de relacionamento com, sabe, de forma saudável com outros personagens do circo digital, ela acabou se decepcionando aqui. Enfim, a Hagata conseguiu quebrar o coração da Gengar. Tem gente achando que as duas eram, tipo, muito apaixonadas, mas eu acredito que seja só aquela amizade, porque a Hagata tratava ela super bem, enquanto todo mundo tratava mal, principalmente o Jax, e aí ela acabou se decepcionando. A mesma coisa acontece, cara, com a Pomni aqui. Eu imagino que a Pomni e a Hagata vão ter uma briga, porque ela reclamou que a Pomni adora ficar andando com NPCs em vez de andar com a turma do circo. Isso faz sentido? Com certeza, porque a gente vê isso tanto no episódio 2 e no episódio 4. Ela vai pra cima do Gumigo, cara, ensandecidamente. Aí, a Hagata reclamar aquilo é um sinal de que ela tá se incomodando. E lembra que eu falei que o episódio o episódio 5 vai ter o jogo de beisebol? Vai ter que ter NPC, cara. Não vai ser um jogador do circo digital contra o outro. É o time do circo num campeonato contra outros NPCs. Então você vai ter campeonato contra outros NPCs. O que tu acha que vai acabar acontecendo aqui, cara? A Pomni, de alguma maneira, vai acabar entrando numa espiral de querer se meter num time de um NPC, ou até mesmo deixar um time de um NPC ganhar. Imagina, tem agora a possibilidade de trazer NPCs antigos de volta para novas aventuras. E se o Gumigo e a sua gangue voltasse aqui no Reino Doce só pra poder, cara, jogar nessa partida de beisebol? Um time de cada mundo. E a Pomni, de certa maneira, ela entra nesse time ou ela simplesmente deixa esse time ganhar? Quem ficaria revoltado aqui seria a Hagata, porque pra uma aventura dessa dar certo, é muito provável que eles teriam que ganhar uma partida. Fora que tem todo um plot muito subjetivo aqui, que a galera acredita que o Gumigo lembra sim do passado dele, de ter conhecido a Pomni, mas que acabou meio que ignorando essas informações, porque se ele saísse do roteiro da aventura, ele poderia sofrer o castigo do Kaine, da mesma forma que ele foi meio que explodido no episódio 2, que muita gente agora acha que só foi um teleporte e tem efeito. Fora que a criadora ficava muito tempo durante o piloto, na época que lançou o primeiro episódio, respondendo perguntas aleatórias. Uma delas foi: uma risada maligna estava programada entre o 3 e o 5. Não apareceu nenhuma risada maligna até agora, então é muito provável que essa risada maligna, que todo mundo tá teorizando que vai acontecer com a Hagata, seja dela mesmo. Porque depois de ver ela soltando aí muitas verdades, enlouquecendo com a turma do circo, o que você acha que vai acabar acontecendo aqui, hein? O que você acha que vai rolar? Sinceramente, qualquer tipo de briga que envolva a personagem da Hagata me faz lembrar que ela deve acabar sendo abstraída aqui. Até agora, nenhum outro personagem morreu desde o piloto. Precisamos ver personagens morrendo nessa turma do circo pra história avançar. E a mesma coisa deve acontecer com a Hagata. Ela já tava enlouquecendo no piloto, cara, só dando uma simples
explicação de por que eles participam das aventuras que o Kaine coloca. Essas tarefas aqui são apenas distrações para que eles não comecem a pensar na própria existência, aonde eles começariam a questionar tudo e com isso eles entrariam numa espiral de loucura e começassem a ficar loucos. Isso é a grande questão que o Circo Digital estava trazendo e isso, cara, deve ser explicado e deve se colocar à prova quando a Ragatha começar a enlouquecer nesse novo episódio. Isso porque eu nem comecei a falar sobre o Jax nesse episódio. Desde o episódio 2 ele tá sofrendo diversas decepções atrás de decepções. Tudo que ele vai se meter tem problema. No episódio 2 ele queria o caos e não conseguiu direito. No episódio 3 ele foi amordaçado e agora no episódio 4 ele foi torturado pela Gangle. E olha que ele foi até amigável com a Pomni nesse episódio. Eu acredito que ele não vai ficar maluco no próximo porque parece que isso vai mudar bastante a personalidade dele. Ele está deixando de ser aquele cara louco das ideias para começar a ser um outro tipo de pessoa e outro tipo de personagem muito mais interessante dentro do Circo Digital. Talvez ele vire a nova Ragatha aqui, sendo mais amigável e mais compreensível e também ajudando outros personagens, porque agora ele tá percebendo que aquele lugar é uma verdadeira loucura. De fato, a visão dela como vilã que a Pomni teve lá no começo do episódio 2 deve acabar se concretizando agora, porque ela é uma máscara boa para as coisas ruins que ela já fez dentro do Circo Digital.